alguns quilômetros de distância, e arrumar um índio que já fala, e ele broadcast o dia inteiro, e a turma ouvia. E o custo do rádio era de $8, mas com produção em massa e alguns subsídios, podia custar aí $3, ou seja, alguma coisa que a facilidade. Os irmãos podem investir para atingir uma tribo que nunca ouviu falar. É um processo que leva 30 anos agora. Nossa. Faz em 3 meses. Exatamente. Que coisa. É tecnologia. Eu sei, Dani, que a gente já começou. Fica tranquilo, isso aqui é internet, não é televisão. A gente está começando mais um Papo na Rede. Esse está sendo gravado. Você pode assistir também qualquer tempo aqui no site do Koinonia Online. Não pode participar dessa vez com a sua pergunta, porque está gravado. Estou aqui com o Carlos Bregantin. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui para o nosso papo Alex Dias Ribeiro. Alex, prazer ter você aqui. A gente vai conversar sobre um pouco de tudo, sobre sua vida, sobre a história de Atletas de Cristo e aquilo que você está fazendo nos últimos tempos aí pelo Reino de Deus. Prazer ter você. Prazer todo meu aqui estar com a aqui. gente. Alex. Fernando, e você aí. Eu sempre que eu vejo o Alex, eu como aficionado pela Fórmula 1, hoje nem tanto, né? Mas não tem como eu voltar aos anos 70, né? Quando eu fui pela primeira vez no autódromo ver o Emerson ser campeão em 72 aqui, aqui em Interlagos, né? E tive o privilégio de vê-lo, né? Acompanhar, né? Aquele seu período de Fórmula 1, enfim. Então, além da alegria de tê-lo aqui, essa fala quase de tiete, né? Por conta daquilo que você representou para nós, né? Até lembro-me que na época, né, o fato de sermos cristãos evangélicos, né, e as suas primeiras aparições, né, assumindo, né, diante das câmeras do mundo todo a sua condição, né, de cristão evangélico, né? Aquilo para nós no carro, inclusive, que ficou uma marca registrada no Alex, né? É inesquecível isso, né? Inesquecível. São coisas que marcam. Depois o privilégio de poder, em alguns momentos, até trabalhar junto com alguns grupos de atletas de Cristo e acolher, enfim. Muito bom ter você aqui e revê-lo nesse tempo. E acho que seria interessante, assim, o que até comentamos antes, aos que estão aqui nos vendo e nos ouvindo no Papo na Rede, de que você desse assim uma brifada, né? Um resumo, né? de quem é você, da sua caminhada, né? Como cristão comprometido com o Evangelho, e lá naqueles tempos, né? Como atleta no automobilismo, ia chegar no posto mais alto, que é ser corredor de Fórmula 1. Queria que você desse uma resumida para os nossos web espectadores, né? Eu sei bem quem é o Alex, mas você talvez hoje fique sabendo um pouco mais desse irmão querido que a gente tem hoje à tarde aqui. Bem-vindo, amigo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu fui criado num lar cristão, educado nos caminhos do Senhor pelas minhas avós. Porque meu pai e minha mãe andavam muito ocupados administrando um hospital no interior de Goiás. E lá eu era criado muito solto, com 2 conjuntos de valores, aquele que eu aprendia na igreja, e aprendia com meus avós e meus pais, e outro na rua, que eu aprendia com a molecada, coisas do Arco da Velha, que eram 2 mundos completamente diferentes. Goiás ou Brasília? Você tá? Goiás. Interiorzão de Goiás. Interior de Goiás. Séries, onde o governo estava implantando uma colônia agrícola. Meu pai foi ser médico lá, tinha um hospital dele lá. Então, mas com 8 anos eu entendi, eu me converti. E aí foi complicado, porque eu vivia em 2 mundos, eram 2 Alex, o de briga e o Alex bonzinho. Entendi. Mas isso me deu muita cancha na escola da vida, acho que Deus permitiu isso para me ensinar muita coisa, entender até como é que é o outro lado da medalha. E sempre louco por carro, assim, tinha uma fascinação pelas máquinas. E eu sempre dizia, quando eu crescer, eu vou ser construtor de automóvel. Construtor de automóvel, né? E depois meu pai foi o primeiro médico a ir para Brasília, em 57, nós chegamos lá e era a terra do sonho. O sonho do Juscelino, que fez a cabeça do meu pai, que foi para lá, e lá eu vi uma corrida de automóvel. Como era o nome do seu pai? Dr. Isaac Ribeiro. Isaac Ribeiro. Tá.
E ali a gente viu tudo era possível na Terra do Sonho. E na inauguração de Brasília teve uma festa de arromba e uma das atrações foi a corrida de automóvel. Eu fiquei absolutamente fascinado. Uau, dia que eu crescer, eu vou ser piloto. Que legal. E aí eu tinha 11 anos já na inauguração. E daí para frente eu canalizei todas as minhas energias em saber mais sobre esse sonho. Eu comecei a ler tudo, a literatura, ir em corrida, ir em oficina, enchia. Nessa corrida lá em Brasília tem algum nome conhecido assim? Não? Eu não conhecia ninguém. O que me fascinou assim, de cara foi o carro, o ronco da máquina, o ronco, as máquinas, né? E aí que eu fui descobrir quem eram os ídolos, os ícones e aos que eu me espelhei, né? Que ano que era isso mais ou menos, Alex? Nós estamos falando de 1960, inauguração de Brasília, né? 57 quando chegamos lá, né? E aí eu fui projetando esse sonho, fui trabalhando. Meu pai teve um baita acidente com o Fusca dele, indo para o hospital e se quebrou todo, quase morreu. Me deu o que sobrou do Fusca e com isso eu construí um carro de corrida, junto com outros 3 malucos que estudavam comigo no Científico da Universidade de Brasília. E ali foi o começo. E esse carro foi muito bem na primeira corrida, largou em último, chegou em segundo. É mesmo? Projetou a gente instantaneamente. O motor Volkswagen, o motorinho do Fusca? Nós aproveitamos o motor, o câmbio e o chassi do Fusca. E fizemos uma carroceria só para passar na vistoria técnica. Sim. E era leve, muito leve. E o Bulldogado era leve, não quebrava, consumia pouco, abastecia, parava menos para abastecer, as coisas eram de longa duração. Os Porsches, as Alfas, quebrou, capotou, não sei o que, papapó, e nós chegamos. Era esse carro que tinha o nome? Patinho Feio. Patinho Feio. Eu tenho ele até hoje na minha garagem. Ah, você tem ele? Que legal. Feio, E aí nós montamos uma oficina no fundo de quintal. E depois ela foi crescendo, virou a Câmara, e dessa Câmara, dessa oficina, saíram 3 pilotos que chegaram até a Fórmula 1. Eu, o Piquet e o Roberto Pupo Moreno. É mesmo? O Piquet era meu mecânico. Ele trabalhava nessa... Tava ruim de mecânica. Foi lá que ele aprendeu tudo. Foi lá, isso aí. Só que ele era tão bom que superou o professor. Isso aí, foi assim que... Que legal. Quando você me conheceu, eu estava em São Paulo já, correndo pela equipe Hollywood, que era a melhor equipe do Brasil na época. Aí eu fui campeão brasileiro, número 1 no ranking dos pilotos brasileiros. Consegui um patrocínio, fui para a Europa. Morei 7 anos na Inglaterra. E aí fiz toda a escalada, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. E o seu fechamento, seu encerramento na Fórmula 1 foi em que escuderia mesmo que você foi com o Fittipaldi, na equipe Copersucar. Ah, é verdade, naquele projeto da família lá. Eu corri de Hesketh, depois de Marcha e depois de Copersucar. Não tive a oportunidade na Fórmula 1 de ganhar um carro decente. E nesse esporte 90% do resultado é a máquina. E isso aí queimou o meu filme. Tudo que eu construí em 10 anos foi destruído em um ano e meio. E aí foi duro parar e voltar para o Brasil. Olha, quiser a história lá do Cristo Salva, como é que é aquilo, colocar um carro com um Cristo Salva ali num lugar de... Quando eu estava sonhando em ser piloto, eu fui atrás da informação na hora de tentar concretizar o sonho. Então, quando eu adquiri o suficiente conhecimento sobre o assunto, eu cheguei à conclusão que o sonho era impossível. Aí eu tive que apelar para a fé. Então eu pedi para o chefe lá em cima, eu fiz a ficha técnica, apresentei para Deus, falei, Deus, é isso aqui que eu preciso. E orei muito por isso. E em vez de Deus disse sim, só que em vez de dar o carro que eu pedi, ele deu um Fusca todo arrebentado. E foi muito bom, porque se ele tivesse me dado o carro que eu pedi, eu não teria dinheiro nem para pôr gasolina no tanque. E como eu tive que construir o carro e conhecer esses amigos e tudo, nós montamos primeiro a oficina e depois construímos o carro. E a oficina foi a infraestrutura que me permitiu correr os anos iniciais da minha carreira, até que alguém viu o meu talento e me chamou para correr na melhor equipe. Mas a gratidão a Deus foi tão grande na primeira corrida que eu botei um Cristo Salva bem pequenininho assim, era só para Deus olhar com a lente de aumento e falar, estão dando um retorno aí, chefe. E aí começou, e esse Cristo Salva me acompanhou desse carro até a Fórmula 1.
Não, mas tem foto desse carro que esse Cristo Salva não ficou pequenininho, não. E... Como é que é isso? Ele deu uma... Não, que eu estou pensando assim, o espaço físico de um carro tem um valor para uma equipe e tudo mais. E o impacto disso, como é que é essa questão? Você correndo num carro que era televisionado, que as pessoas iam, havia um público. O que esse camarada está querendo dizer com isso daí? Bom, a princípio era pequeno porque eu tinha vergonha. Depois, à medida que eu fui crescendo espiritualmente, e eu entendi no meio do caminho, quando eu fui campeão brasileiro, e o JB fez uma entrevista comigo, queria saber o porquê do Cristo Salva. Só que o jornalista falou, eu não manjo nada dessas coisas, dá para você escrever a matéria? Tá legal, me dá aí 1 ou 2 dias que eu escrevo. Aí fui conversar com o meu mentor, que era o pastor Enéas Tonini, e junto com ele nós produzimos uma matéria explicando o porquê do Cristo Salva. E para nosso espanto e admiração, isso foi publicado numa 4ª página do JB de domingo, explicando tintim por tintim as 4 leis espirituais e do que Cristo salva a gente, e por que ele salva. E estava o plano da salvação todo lá. Então aí caiu a ficha, que era um excelente meio de comunicação. Então foi aumentando. E aquele carro que você vê todo pintado de Cristo Salva foi um ano que eu perdi todos os meus patrocínios. Eu fiquei a pé, e aí tudo que eu ganhei em 10 anos eu investi em bancar aquela temporada. E aí era aquele carro inteiro vermelho pintado de Cristo. Ali se tornou definitivamente um ministério. Quer dizer, que essa questão já não era só business. Você definiu ele como seu patrocinador único, né? Patrocinador oficial. Exclusivo. Mas no sentido em que você estava injetando ali recurso para trabalhar, mas também para começar a divulgar e anunciar interessante, o Evangelho. É interessante, Alex, que você está falando isso. De novo, volto à questão do nosso público, né, de meninos e meninas, gente bem mais jovem do que nós, né, que vê hoje, né, ser cristão evangélico é meio que moda, né? Virou até grife para muita gente, né? Mas nós estamos falando de um tempo quando você lá, eu tinha vergonha de colocar Cristo Salva. É porque naquele tempo, e até não há muito tempo atrás, né, era extremamente constrangedor, e a gente era, aspas, vítimas, né, quase que de um bullying, né? Se você se confessasse um cristão evangélico, né, o tal do crente, né, havia um bullying religioso, né, aquela perseguição que havia, né? Chamava os crentes de bode naquela época. Pois é. Pois é, interessante, é bom. Então, aí virou... Eu entendi que essa era também a minha função no Reino de Deus, a proclamação do Evangelho. Então, não sei se era a forma mais eficiente, mas com certeza era mais rápida. 300 por hora. Né? Você nesse período, tanto como corredor e até esse final, quando você compreendeu e foi fazendo a transição para transformar em ministério, né, a sua vocação, o seu próprio chamado, você encontrou resistência na sua comunidade, na sua igreja? Enfim, você não era o cara que podia frequentar a igreja, não dava tempo para isso, né? Os domingos eram dias de trabalho, né? Como é que foi isso nesse processo, assim? Bom, eu comecei com o Friendly Fire, né? O fogo amigo. Era um absurdo correr no domingo, como é que pode? Exatamente. Então era visto com muito receio assim, na minha comunidade. Eu sou 3ª geração de batistonha, né? Pois é, eu sei disso. Então, era assim, era pecado correr no domingo. E também, bom, essa foi a primeira reação. Entendi. Mas eu tinha uma convicção forte. Claro. No começo não, eu só queria correr de automóvel e Deus viabilizou o meu sonho. Claro. Mas depois aí você foi entendendo por que ele viabilizou. Por que ele viabilizou, entendeu? Porque ele tinha um plano muito mais a longo prazo. Até que eu descobri que isso era um meio de comunicação, e ele me deu a visão que é possível alcançar o mundo para Cristo através da linguagem universal do esporte. Que o esporte é um baita veículo de comunicação na nossa era. Nesse sentido, lembra um pouquinho a história do Carruagem de Fogo, né? Do corredor lá. Que é aquela questão assim, né? Deus me deu um chamado missionário, mas também me deu essa capacidade de correr.
E eu me sinto bem correndo. E eu me sinto bem correndo, vou correr para a glória dele, seja em que dia compatibilizar esses Exatamente. interesses. Aí. E aí quando eu entendi isso, aí eu pude rebater o Friendly Fire. Eu falei, não, domingo passado eu preguei para 450 mil leitores do JB. E nenhum pastor falou para um público tão grande só assim. que o meu púlpito se movia a 200 por hora. Então é por aí. Então isso me deu uma tranquilidade que eu não estava, vamos dizer, violando o domingo. Você não estava em pecado. Em pecado. Eu estava trabalhando tanto quanto o pastor, só que mais rápido. É interessante você estar falando, porque o Brega lembrou dessa questão de que há bons anos atrás, havia essa questão do bullying aí, do preconceito muito forte em relação a quem se anunciava um cristão evangélico. Fora uma dificuldade assim, de uma mentalidade na igreja, que era muito difícil você pensar em atuar como cristão fora daqueles meios tradicionalmente chamados cristãos, que era a igreja, o culto, enfim, toda aquela questão. Culto ao livre no máximo. Você estava rompendo dois aspectos, Alex, muito interessantes, que é assim, num carro de corrida, você anunciar a sua fé. Num ambiente que alguém diria assim, pô, não tem nada a ver, o que esse camarada está falando de Cristo salva? Tanto é que chama atenção escreve sobre isso para explicar que negócio é esse. Mas também estava rompendo alguns paradigmas, vamos dizer assim, nesse contexto eclesiástico, religioso, dos caras que assim, o que esse rapaz está fazendo? Ele é louco. Então, mas que foi abriu portas para uma quebra de paradigma. Mesmo. Né? E toda essa experiência depois foi muito usada quando me chamaram para ser o diretor de Atletas de Cristo. Quando a minha carreira foi para o brejo e eu parei, estava sem saber o que fazer da vida e fui trabalhar com Atletas de Cristo, eu já tinha a visão, que eu pensei que tinha morrido quando não deu certo na Fórmula 1. E eu vi essa missão, essa visão a renascer, vamos dizer, renascer não, porque uma visão que vem de Deus nunca morre, mas na minha cabeça ela tinha morrido. Mas ela foi expandida. Ela foi expandida 1000 vezes através dos Atletas de Cristo. Como você foi encontrado pelo movimento Atletas de Cristo, ou você foi atrás? Como foi esse casamento? Não, eles vieram me procurar. Na época quem? João Leite? Na época era João Leite, Baltazar. O primeiro que veio falar comigo foi o Abraão Soares, que trabalhou na Gênesis de Atletas de Cristo junto com o João Leite lá em Belo Horizonte. Ele era presidente da MPC no Brasil e foi lá a Gênesis de Atletas de Cristo. Nesse momento eu ainda morava na Europa, ainda estava correndo de Fórmula 1. Sim. E quando eu lancei o meu primeiro livro, eu fui fazer uma noite de autógrafos em BH e o Abraão me convidou. É o Mais Que Vencedor? O Mais Que Vencedor. E o Abraão Soares me convidou. Eu falei, não, Abraão, eu agora andei em círculo aí a vida inteira, dando volta no mesmo lugar. Eu vou usar a minha cabeça para outras coisas. Você vai me desculpar, eu não quero entrar para esse movimento. Agora não, nesse momento não. E aí eu me meti em vários negócios, fui ser fazendeiro, fui fazer um monte de coisa. E uns 3 ou 4 anos depois, Deus acabou me trazendo para Atletas de Cristo. Assim, e aí eu acabei ficando. Entendi. Eu entrei para substituir o Abraão quando ele saiu para ir trabalhar na outra missão. E aí eu pensava em trabalhar ali alguns meses para dar uma organizada, depois voltar ao mercado de trabalho e ser um voluntário de Atletas de Cristo. E isso esses 3 meses viraram 25 anos. Você já entrou para ser executivo? Foi. E ficou como executivo esses 25 Um ano antes eu tinha trabalhado já com o grupo de São Paulo. Sei. Foi quando estavam brotando aí os talentos do Silas, do Miller, a Márcia Araújo, aquela turma dos menudos do Morumbi. São Paulo. Menudos do Morumbi. E assim, quando ou como é que, quer dizer, você vem de um esporte considerado elitista, né, que é um esporte caro em todos os níveis, até para assistir uma corrida, né, é caro, e Atletas de Cristo já é uma entidade que atingia todos os esportes e, inevitavelmente, por ser o futebol o que agrega mais gente, também agrega a camada mais pobre, mais simples, enfim. Como é que você fez
essa transição, essa viagem para os outros esportes, né, além do futebol, que agrega esse povo mais simples, a meninada mais simples, enfim? Bom, eu comecei a trabalhar com os atletas. O incrível é que todas as pressões que eu sofri na Fórmula 1, comendo pão que o diabo amassou lá, com o sistema, eram as mesmas pressões no âmbito do futebol e de qualquer outro esporte de alto rendimento e alta pressão, de cobrança de resultado, de ansiedade, de medo de perder, medo de machucar, de ficar no banco, de ser sacado do time. Todas essas pressões são muito comuns a todos os esportes. Então eu pude ajudar esses atletas e ajudar. A Bíblia fala que a gente tem que aprender a consolar os outros com as consolações com as quais nós fomos consolados. Exatamente. Então isso foi a princípio muito bom. E foi muito mais fácil para mim lidar com o jogador de futebol do que com o piloto de Fórmula 1. E o piloto de Fórmula 1 tem outra cabeça, ele, por ser mais instruído e vir também de países da era pós-cristã, eles já são muito mais materialistas e bastante fechados ao evangelho. Enquanto o jogador de futebol ainda reinava muito aquele negócio do misticismo, e quando se apresentava Jesus para eles, Jesus era um santo forte. Então, eles aceitavam, compravam a ideia rapidinho. Mais um santo para a gente se agarrar aqui. Né? Depois ele tinha que atacar de um bom discipulado para ele entender que Jesus... Dá uma depurada em tudo isso. Ele entender que... e que a grande... É muito mais do que um santo forte. Exatamente. E que o objetivo não são as vitórias aqui e agora. A grande sacada, a grande vitória é que Jesus conquistou no lance da cruz. Então, aí o discipulado era muito importante. E os que a gente pôde discipular pessoalmente deram um resultado extraordinário, que foi João Leite, Baltazar, Silas, Jorginho. Essa turma aí foi muito bem discipulada e eles deram bons frutos. Boas colunas do movimento. Do movimento, A ponto de, no fim da década de 80, a revista Manchete, fazendo a retrospectiva da década de 80, apontou Atletas de Cristo como o maior fenômeno religioso do país inteiro naquela década, pelo impacto que ele teve na sociedade e pela mudança que aconteceu dentro do futebol. Assim, 20 anos depois disso, eu encontrei um técnico de um time no Nordeste que falou: quando eu era jogador de futebol e subi para a categoria principal, eu tive que sair com os veteranos e tomar um porre até ser carregado de volta para casa, porque aí agora eu era homem, eu podia jogar com eles, que enchiam a cara, jogavam bola e tudo. E aí ele falou: hoje eu sou técnico do time que tem 24 atletas no plantel e só tem um que bebe. Então, quer dizer, houve uma modificação, uma mudança. E o atleta que era meio boêmio hoje é um atleta de verdade, e tudo isso se deve a essa influência positiva que Atletas de Cristo teve. Hoje qualquer time do Brasil tem meia dúzia deles. E, então, nesse sentido, em termos de expansão, nesse período que você foi executivo, quer dizer, o Atletas de Cristo expandiu pelo Brasil todo e extrapolou, ou fora do Brasil já havia movimentos correlatos a Atletas de Cristo? Como é que foi esses? Atletas de Cristo foi pioneiro no Brasil. E no mundo foi talvez o quinto ou sexto país que teve movimentos desse tipo, entre atletas. Agora, a repercussão do atleta brasileiro no mundo foi um negócio extraordinário. Nós ganhamos aquela Copa lá de 94. E aí esses atletas que a gente discipulou desde cedo me chamaram para ir com eles nas Copas do Mundo. Eu fui em 5 Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo? Você foi como uma espécie de um capelão. Isso. Não oficial da CBF, como um apoio aos Atletas de Cristo. Embora nossas reuniões eram dentro da concentração, eram autorizadas. Era autorizado e aberto para os outros virem também. Então, a vitória em 94 expandiu o conceito da proclamação do Evangelho para o mundo inteiro.
Então, isso foi multiplicando e hoje nós temos ministérios semelhantes a Atletas de Cristo em 200 países no mundo inteiro. É isso que você estava falando quando nós começamos o programa aqui. Ele estava respondendo ou comentando exatamente sobre uma coalizão, é o nome Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos. Que ele agrega os ministérios esportivos no mundo semelhantes todo. aos Atletas de Cristo. Sem controlar. Sem controlar. Ao contrário da FIFA, a gente não controla nada. Nós somos, trocamos experiências. Mas e ela recursos, a coalizão está como a FIFA em mais países do que a ONU. Isso, caso, exatamente. Né? Uhum. E você faz parte da administração disso? Você disse que já foi dirigente dessa entidade? Durante muitos anos a gente esteve na administração disso. Uhum. Hoje eu estou no grupo de Encouragers, os dinossauros. Agora a gente já promoveu a próxima geração para cima. Entendi. E nós estamos por trás só. Entendi. Apoiando. E há uma agenda que é desenvolvida, enfim, por essa coalizão que chama. A gente tem um programa bastante grande. Que nem, por exemplo, nós estamos aí prestes à Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo e a Olimpíada agora. Ela se mobiliza em termos de se fazer presente tanto no atleta quanto naquilo que acontece no entorno aos eventos esportivos. Não, nós já identificamos 100 maneiras de se fazer o ministério através do esporte. Não é só com atleta de ponta. É também no esporte recreação, na igreja, esporte dentro da igreja. Tem alguns exemplos de igrejas que têm praças esportivas, outras que já constroem o estádio antes de construir o templo. Uhum. E aí se reúne... Algumas que acho que começou no campo, né? Na quadra, né? Na quadra. Na quadra, né? Então, no primeiro momento, Alex, Atletas de Cristo, ele tinha a intenção de fazer um trabalho de evangelização dos atletas e depois acabou usando o esporte como meio, ou já tinha essa intenção de a gente vai alcançar os atletas, mas é também para viabilizar o esporte como meio de evangelização? Não, a gente começou servindo o atleta. No primeiro momento era alcançar os atletas. Depois nós descobrimos que o atleta podia, através da sua credibilidade, falar com muita gente ao mesmo tempo. Uhum. E aí foi que isso foi uma coisa que desembocou na outra naturalmente. Não foi premeditado que seria assim. Uhum. Agora, eu já trouxe, quando chegou na minha administração, eu já vim com a experiência que eu já tinha do carro pintado de Cristo salvando pelo mundo inteiro. Tá? Você já tinha usado já tinha uma visão global, como uma ferramenta. Como né? ferramenta. Uhum. Uhum. Então, aí a gente também conscientizou os atletas disso. Uhum. Mas agora nós estamos diante de excelentes portas de oportunidade nos próximos 5 anos, com Copa do Mundo e Olimpíada no nosso quintal aqui. Sim. Então, os olhos do mundo. No que você está metido hoje, visando Olimpíadas e Copa do Mundo? Olha, eu estou metido menos com atleta e mais num desafio muito mais difícil que lidar com atleta, que é conscientizar a Igreja do Brasil e cada cristão de que essa linguagem universal do esporte pode ser usada por cada indivíduo e que a responsabilidade do ID por todo mundo denunciar o evangelho a toda criatura é pessoal. Todo cristão está debaixo dessa grande comissão em que Jesus fala no imperativo e não... Ele não está sugerindo, você aí prega o evangelho. Se quiser, vai. Se quiser, vai, quando der. Se levantar com vontade. Então, nós estamos pensando aí em trabalhar um plano ambicioso. Aí. Quem está cuidando disso é o Grava, que ele é da área de Major Sports Events Partnership, que é a área de trabalhar nos grandes eventos. Então... Só para ter uma ideia, te dar uma ideia de como é que funciona, como é que eu descobri isso também. Um dia eu fui falar em Vitória, capital do Espírito Santo, para um grupo local de Atletas de Cristo. E a pessoa que me pegou no aeroporto falou, olha, a esposa do pastor Enéas está com um congresso de mulheres aí com 5.000 mulheres. E ela falou que você tem que ir lá. Do Enéas Tonini? Tonini, é mesmo? Falar para essas mulheres. Eu falei, não posso deixar de ir, né? Aí fui. E aí cheguei lá, era um estádio que tinha 5.000 mulheres.
E o louvor estava rolando e tal, aquela animação. E eu falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu vou dizer para essa mulherada? Fazer uma aeróbica. Eu falei, Deus, me dá uma inspiração. Aí quando eu subi no palco, tremendo, as pernas chegam tremendo. O que é que eu vim fazer aqui? Aí na hora saiu assim, eu falei, olha, é o seguinte, a senhora que está aqui, muitos devem ter um marido em casa ou um filho que não quer saber de ir na igreja, mas são loucos por futebol. Fanáticos por bola. Se a senhora conseguir conversar com eles em futebolês, na linguagem deles, eu garanto que eles vão parar para ouvir. Aí mostrei um vídeo que eu tinha feito, que tinha o testemunho dos atletas, do Silas, do Jorginho e tal. E aí falei, a senhora pode começar com isso aqui, que eles vão ouvir, que esses caras são os heróis dele. Uhum. Quando eu saí, essa mulherada comprou todos os vídeos que eu tinha levado, mas foi um sucesso tremendo. Então, o ponto é esse, não é só para o atleta de ponta. Essa mesma linguagem universal que você pode falar para muita gente de uma vez só, pode ser usado no mano a mano para você influenciar o seu mundo. Porque o ID por todo mundo é também o seu mundo de influência. E aí você, cada cristão, é titular absoluto nessa posição aí. E especialmente no Brasil, que é o país do futebol, o mundo do futebol, né? Exatamente. Agora você está com essa tarefa ligado à coalizão, alguma entidade, ou é uma tarefa pessoal sua? Não, nós temos agora a Coalizão Brasil. Coalizão Brasil. A Coalizão Internacional dos Ministérios Esportivos, hoje ela está em 45 regiões no mundo inteiro. Chamam mini-regiões. E o Brasil é uma dessas mini-regiões. Tem um endereço do site para o Brasil, não? Tem. Depois eu vou arrumar aí para o Daniel. O Daniel coloca. Tá, legal. O que é interessante. A gente coloca isso. Como chegar, né, na Coalizão Brasil, né? Então, se a gente conseguir convencer cada cristão a trabalhar sério, a levar a sério o ID por todo mundo, o resultado é espetacular. Eu creio até que é possível a gente... Em termos assim, práticos, por exemplo, Copa do Mundo está aí, depois Olimpíada, quais são alguns engajamentos assim básicos e talvez imediatos que a igreja brasileira no Brasil pode se envolver, fazer? Olha, ela pode mostrar os jogos no telão na igreja, por exemplo, e abrir para todo mundo da vizinhança vir. E nisso você contrata aí a Sociedade de Senhoras da Igreja para fazer o bolinho de fubá, cachorro-quente, e você faz um concurso de embaixada, de chute a gol, e você pode mostrar um vídeo dos atletas que estão jogando no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo. Eu até montei um kit para algumas Copas atrás, junto com o Ed René, nós bolamos o script. Tem até 2 ou 3 esboços de sermão que ele fez, usando as metáforas do esporte. Então, dá para fazer muita coisa, entendeu? Isso a igreja já vai criando as pontes de ligação entre ela e a comunidade onde ela está plantada. Em 2002 nós assistimos a Copa já no templo. Então, para começar isso assim, a igreja. E no mano a mano, os próprios membros de igreja podem fazer a mesma coisa na sua casa, convidar seus vizinhos para vir ver o jogo junto e dar o recado no intervalo com esses vídeos que a gente produz. E hoje já tem literatura, tem um monte de recurso. E é possível se voluntariar para alguma coisa, por exemplo? Por exemplo, nas cidades sedes, a coalizão já está levantando um grupo de voluntários para servir ao evento, como intérprete, como voluntários do evento, do Comitê Olímpico e do organizador. Isso a gente já fez um ensaio nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro. A capelania dentro da Vila Olímpica também. Ano que vem, se der tudo certo, eu devo ir para Londres também. Então já estou treinando capelões que vão dar prosseguimento à minha obra, né?
E a minha não, do senhor, na proclamação, na ajuda aos atletas. Dani está colocando ali, ó, www.coalizãobrasileira.com.br. Esse é o Daniel Choi. Que rápido no gatilho. Já localizou. Coalizãobrasileira.com.br. Olha, eu acho que vale a pena você que está nos vendo e ouvindo acessar esse site, e se você é daqueles que curte esporte em geral e quer de alguma forma fazer do esporte, como o Alex, um caminho, uma ferramenta para chegar a alguns com o evangelho, aproveita, né? Legal. Tem um programa também de distribuir água na rua, folhetos de evangelismo de rua, com teatro, com música, com shows. Nossa, vai rolar um monte de programa aí. Usar a criatividade. A criatividade. E isso para as igrejas é um prato cheio. Para ela praticar o ID por todo mundo. Lex, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai voltar um pouco a essa questão do esporte, na questão do anúncio, mas tem a ver com isso. Tempos atrás o Juca Kfouri fez uma crítica assim, bem ácida em relação à forma de comemoração dos jogadores que eram cristãos. Tem a ver com aquela questão de agradecer, da camisa, apontar para o céu e tudo mais, né? Como que aquilo foi encarado assim pelos atletas que professam de fato a fé em Cristo? Como é que essa questão é vista dentro do próprio da própria comunidade dos atletas, essa questão desse momento, por exemplo, da comemoração do gol e tudo? E aproveita para falar sobre a antipatia de alguns técnicos, por exemplo, a grupos de atletas de Cristo. Parece-me que Vanderlei Luxemburgo é um desses, enfim, técnicos que não admitem esse tipo de influência. Dá para juntar as duas questões. Aliás, o que você sabe disso? Bom, nós estamos tocando num ponto um ponto nevrálgico aí, porque essa atividade são atividades do reino de Deus, são atividades espirituais. E toda vez que você invade a praia do mundo, você vai encontrar oposição. Chumbo. Vem chumbo. Nem Jesus Cristo escapou desse chumbo. Então, e os primeiros cristãos pagaram com a própria vida. A ousadia de obedecer o que Cristo mandou. Sim. Então, era de se esperar. Se a gente não esperasse que isso acontecesse, a gente seria muito inocente. E isso veio de várias formas, né? A proibição da FIFA aos atletas, ela inclusive viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os artigos 13, que diz, e 12 ou 13, se não me engano, que diz que você pode crer no que você quiser e se expressar da maneira que quiser. Nós contestamos isso aí, e eles disseram que eles não proibiram, não assumiram que proibiram, mas permitiram às federações locais, que estão debaixo da autoridade delas, a fazerem isso. Então, tomarem providências nesse sentido. Começou na Alemanha, depois na Espanha, aí até aqui no Brasil os caras mostram o cartão vermelho desse pessoal, mostrar. E aí a gente tem que, como a gente está encarando, né? Os atletas são profissionais, eles não podem também tomar um cartão vermelho e prejudicar o time por causa disso. Então se abstiveram de fazer isso e estamos pensando em outras maneiras de fazer isso. E quanto aos técnicos, segue a mesma linha, né? Tem uns aí que o santo deles não cruza com o nosso de jeito nenhum. Eles nem olham na cara quando conversam com a gente. Mas é uma questão de santo mesmo. De Santos? Do santo que escolhe. Do santo que escolhe. O Santos está aí o Santos está indo para o Japão. Do santo escolhido. Entendi. Agora, dentro desse ponto que a gente consideraria como um item do testemunho do atleta cristão, né? Eu tive a oportunidade de ouvi-lo algumas vezes, e uma das coisas que me admira em você é o seu vocabulário, o modo como você se expressa,
e você citou o Ed, e a dobradinha entre vocês é muito rica nesse sentido, quer dizer, o modo como vocês colocam a linguagem do futebol ou do esporte, né, fazendo contrapontos com textos bíblicos, com a palavra de Jesus, enfim, é brilhante, né, é genial, eu sempre me encantei com isso. Ao mesmo que você, Ed, e eu sei que outros, eu fiz parte disso em alguns grupos aqui em São Paulo, de instruir também o atleta assumidamente cristão, no nosso caso evangélico, a ser um sujeito digno, um sujeito que não só veste a camisa literalmente, né, que ele é de Jesus, mas como nas suas atitudes, nas suas expressões, no seu relacionamento, enfim, essas coisas. Você entende que houve evolução nisso, houve crescimento nisso? E outra coisa mais, o atleta cristão, até dentro desse chamado mercado religioso, que acaba usando a oração como uma moeda de troca com Deus, né? Do tipo assim, me dê a vitória, né? Que aí isso, eu aquilo outro, coisas do tipo. Como é que você vê a evolução que houve daqueles primeiros momentos para agora, nesse sentido, da maturidade do atleta, por exemplo? Que eu lembro você dando pitos, né? Eu lembro que uma vez você chegou numa reunião e estava lá um conversê, né, meio superficial, e você deu uma pegada, né, do tipo, a fé é muito mais do que isso, e nós não estamos aqui para trocar troféu com Deus, né, do tipo, eu te dou isso, o Senhor me dá aquilo, né? Desculpe ter me alongado, mas eu queria... Isso é inerente ao ser humano, né? Sim. As pessoas que iam atrás de Jesus, eles iam atrás de alguma coisa, né? O pão partido. O pão partido, a sardinha multiplicada. Então, a cura das dores. Naquela época que não tinha a medicina, não tinha clássico, os hospitais que claro, temos hoje, claro. Quer dizer, o cara ficava doente e morria mesmo. Claro. Né? Então Jesus entra curando, e até isso que deu muita credibilidade para ele. Sim, então, sim. Mas ele nunca despediu de mão vazias esses caras que iam atrás dele, entendeu? Então, existe isso sim, é normal. O primeiro impulso do atleta, o que eu vou ganhar com isso aí? Quando eu fiz capelania na Fórmula 1, depois que eu tinha pendurado a chuteira, se eu pudesse garantir para eles que vindo na reunião eles iam andar 2 segundos mais rápido, vinham uns 30. Né? Traziam os mecânicos. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é por aí. Mas Jesus partiu muito desse princípio aí. A mulher do poço, né? Quando ele começou a conversar com ela, falou, tem uma água aqui que o dia que você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Uau! E aí ele partiu do ponto de interesse dela, do contexto dela, para depois chegar e falar, não, eu sou a água da vida. Então eu acho que a gente tinha que ter muita paciência com isso, mas o discipulado era indispensável. Então, se eu puder olhar para o movimento como um todo, ele teve um crescimento muito bom enquanto os atletas puderam ser discipulados. Então, por exemplo, nos congressos de atletas de Cristo, eu levava o Ed, levava o Ricardo Gondim, levava uns caras de alto nível para levantar o conteúdo do alimento espiritual dessa turma. Sim. Depois houve e a gente era muito unido, então foi por isso que o movimento subiu muito. E depois houve uma fragmentação. A igreja que era contra passou a ver com bons olhos esse negócio de ter um atleta, mas eles queriam ter um atleta ou com olhos. Mas aí só começou a haver paróquia. Um outro problema que era o lance de tentar capitalizar em cima do atleta. Aí teve esse outro lado perverso. De ter atletas famosos, né? Exatamente. E aí põe os caras no púlpito para pregar. Esses caras não tinham bagagem nenhuma para ser pregador, né? Foi que até que escrevi aquela crônica, cada macaco no seu galho. Né? Isso. E aí eu fiquei... Cada jogador na sua posição. Né? Então, um jogador no púlpito,
neófito, recém-convertido, sem nenhuma bagagem, era duro de engolir, e aí saiu algumas aberrações. O resultado não foi bom. Não foi bom, não. Porque no afã de ter o cara famoso para promover a paróquia, eles esqueceram de cuidar da vida espiritual do atleta. Até para não perder o freguês, porque o cristianismo ele tem umas posturas meio chocantes. Com certeza. Não é só água com açúcar, né? Claro, então, esses atletas não foram confrontados, não foram admoestados, não foram bem discipulados. Aí vieram os escândalos e até uma certa decadência do ministério por conta disso. Verdade. Então, Daniel está colocando ali. As dores do crescimento. Do crescimento. O trabalho de parto que Paulo fala, né? Fazer a dor de gerar cristãos e conduzi-los. Dani está colocando ali o 31º Congresso de Atletas de Cristo. Agora em dezembro, 15 a 18, semana que vem. Vai ser em Novo Hamburgo. É no sul, né? É Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Legal. Tem o site do www.atletasdecristo.com.br, pode pegar informação lá. Mas está jóia, Alex. O escritório de Atletas de Cristo continua funcionando aqui em São Paulo. Está tudo funcionando. Entendi. Então tá bom. A gente está indo para o final, Fernando? Estamos caminhando para o final, cara. Já passou quase 1 hora, por mais que pareça que não. Eu só queria... Fico imaginando como que era no cockpit de um carro, aquela sensação, nossa, 70 voltas, pô, mas já está na 67ª, faltam 3, pô, mas já? Eu queria, assim, aí é aquela coisa do torcedor, né? Do quem gosta, né? E dos romantismos que existem em torno, né? Voltando à Fórmula 1, né? Você foi próximo de alguns caras extraordinários, né? Que nós tivemos nesse mundo, inclusive o Ayrton, né? E hoje a gente sabe que parece-me que Emerson tem professado, né, a fé em Cristo, enfim. Mas eu fico aqui assim, com aquela curiosidade, né, até por conta do Ayrton ter sido um sujeito emblemático, né, para nós todos, até por ter morrido cedo, né? Como é que foi essa convivência nesse período da Fórmula 1 com esses... Bom, o Piquet foi seu empregado, né? Olha com quem nós estamos aqui hoje, né? Mas assim, essa convivência nesse circuito já depois que você está fora, né, do cockpit, mas junto, né, da turma, e de repente você tem contato com um cara, ou com alguns caras, mas eu digo Ayrton em especial porque ele acabou se tornando uma figura emblemática, né? Tem algum episódio, assim, alguma que você pudesse repartir? Não, aí é curiosidade de torcedor, né? Ele foi garfado num campeonato mundial pelo presidente da FIFA, da FIA. O Balestre desclassificou ele no GP do Japão. Daquela bandeirada. Num acidente que foi provocado pelo Prost, que era francês. Só que o Ayrton conseguiu voltar para a pista, deu uma volta, entrou no box, trocou o bico do carro, foi até o fim e estava em posição para ganhar o campeonato. E o Prost marcou 0 ponto naquela... Isso. E ele foi roubado descaradamente. E ele botou a boca no trombone. E aí o Balestre, que era o presidente da FIA, suspendeu ele. E ele não ia poder correr mais de Fórmula 1. Então, mas com isso ele se queimou perante a opinião pública mundial. Então, o Balestre ofereceu ao Ayrton Senna uma oportunidade dele se retratar publicamente para poder voltar a correr. E deu um prazo para o Ayrton, e o Ayrton não se retratou. Aí no último dia me ligou o preparador físico dele, que era o Nuno Cobra, e falou: Alex, fala com ele, que ele está irredutível. E eu corria junto com o Ayrton lá na USP, debaixo do treinamento do Bruno. Do Nuno Cobra, né? E depois que a gente parava de correr, ele tomava um banho, a gente sentava para fazer um lanchinho e ele dava um chá de Bíblia no Nuno.
Então eu não sabia que eu tinha alguma influência. Alguma ascendência, né? Aí eu peguei e liguei para ele. Aí eu falei para ele, pô, por que você não faz uma carta dizendo que você não concorda com o que ele fez, mas você se retrata pela maneira como você reagiu, embora você mantenha a sua opinião, que aquilo não foi certo. Aí ele falou, mas onde fica a minha dignidade? Eu falei, pô, onde é que ficou a dignidade de Jesus quando pregaram ele numa cruz? E a gente já tinha falado, feito algumas reuniões de discipulado, ele já sabia essa linguagem. Assunto comum. Comum. Onde é que ficou a dignidade de Jesus quando pregaram ele na cruz? Mas eu não sou Cristo, pô! Boa! Eu sou Ayrton, não sou Cristo. Mas falou bravo. Falei, mas não é bem assim. Ele falou que a gente devia ser imitador dele e tal, aprender de mim que sou manso, humilde e tal, papapá. Eu sei que nos últimos 5 minutos, para encerrar o dia, ele chegou a algum tipo de acordo com o Balestre e pôde correr, voltar a correr. Que legal. Interessante. E o fato é que, assim, se você perguntar para qualquer cidadão no mundo quem é Ayrton Senna, o cara vai saber. Balestre. Não faz mais. Mas nós sabemos nós sabemos quem é o cara que ligou para ele. Exatamente. Alex, assim, demais a sua presença aqui, uma alegria revê-lo, saber de você, a sua história é uma história que encoraja e nos incentiva sempre a manter o foco. Você é um cara que mantém o foco em algumas coisas que Deus te deu, das quais você não abre mão. Isso hoje faz muita falta nesse nosso mercadão aí, que as pessoas estão diluídas e diluindo-se, né, em tantas coisas. É bom tê-lo aqui. Obrigado por ter vindo. E vamos divulgar, né, Fernando? Manda pra gente aí as notícias. A gente vai divulgando. Para que outros... Usando as redes sociais hoje em dia, que são um caminho para isso. Fazer parte, né, do que a coalizão vai preparar e já está preparando aí para os próximos 2 eventos. Legal. Que vai chamar a atenção do mundo. E o Papo na Rede Koinonia Online está à disposição sua, de Atletas de Cristo, Alex, para medida que for chegando essas datas aí. Sobretudo, como você falou, vai ser aqui no nosso quintal. A gente está à disposição aí para divulgar, para trabalhar, conscientizar, enfim. Você pode voltar. A gente não precisa te convidar, não. É só você falar o que você liga e marca. Aliás, você tem aceitado o convite para falar nas igrejas, enfim? Olha, depende. Falar na igreja para quê? Se for só para ir pôr uma azeitona lá na legal. Na coisa, não. Mas se for como diz, para qualquer coisa, chame qualquer um, né? Mas para um objetivo, dentro do que é a sua visão, o seu foco. Legal. Nosso foco é bem definido, então... legal. Maravilha. Se é uma boa razão para a gente lá, a gente vai. Muito bom. Tá joia, Alex. Obrigado. Legal. Pessoal, valeu, gente. Fala aí que os programas estão disponíveis. Estão todos disponíveis no site. Você pode ver em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar. Só se você tiver uma boa conexão na internet, você faz aí. Você conecta e vê. Esse aqui deve ser o 81º ou segundo, depende da ordem que a gente vai colocar. Hoje a gente fez 2, a gente está fazendo gravado, não deu para fazer ao vivo. A maioria a gente faz ao vivo para você poder interagir. Mas fica aí e divulga se você entende que é uma boa, tá bom? Legal. Até uma próxima. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.